Me veio ao coração quando Deus fala com Jeremias e o chama. E esse texto ele fala para nós, muito além de um chamado, mas ele mostra para nós também a grandeza desse Deus que nós acabamos de cantar, acabamos de anunciar aqui neste lugar. Essa grandeza, irmãos, não há quem possa, com as suas palavras humanas, tecer o quanto nosso Deus é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é extraordinário, o quanto Ele pode fazer coisas imagináveis por nós. O apóstolo chega a dizer que aquilo que Deus tem preparado para nós não passou no coração humano, não passou na mente humana. Tamanho é o nosso Deus em grandeza, em poder, em graça e em misericórdia. É esse Deus que nos chama, é esse Deus que aparece a Jeremias, chamando ele para uma missão, para uma obra, mas ele começa dizendo: olha, Jeremias, mesmo antes de você ser formado, eu já te conhecia. Aleluia! Que Deus maravilhoso é esse, que olha para as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. Que Deus maravilhoso é esse, que diz Isaías que com a palma das suas mãos Ele mede, isso é grandioso demais, irmãos, a água do mar. Que Deus maravilhoso é esse, que mesmo quando nós estávamos ainda sendo formados, já nos conhecia. É o Senhor que nos chama. É esse Deus que tem um chamado para as nossas vidas, tem um propósito para as nossas vidas. Que Deus é esse que nada escapa ao olhar dele. É esse Deus que nós estamos diante dele, que nada está oculto ao seu olhar, que nada está oculto aquilo que nós fazemos, que nós pensamos. Aliás, o meu e o seu pensamento, a sua e a minha intenção, ela está sendo vista por Deus. Nada escapa ao seu olhar. Que Deus é esse que sustenta o universo, não só criador, mas sustentador de todas as coisas. É o Deus que nos chama a nos aproximar dele. Olha para o seu irmão e diz para ele: é um Deus que quer se revelar à nossa vida. É um Deus que não está longe de nós. É um Deus que está presente. É um Deus que nos chama para nós estarmos conectados nele, para assim nós podermos dar bons frutos. Porque sem Deus, sem estar conectado na presença de Deus, nós não podemos dar bons frutos. Jeremias fez questão de mostrar para nós a grandeza desse Deus. Olha o que ele diz: eu te conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Como que chama a sua menininha? Ana? É menina, né? Como é que é? Cecília. Você já conhece a Cecília? Não, né? Vem cá, Ana, um pouquinho. É. Peguei você de surpresa, né, Ana? Mas já tinha armado isso na minha cabeça. Quando eu te vi ali, falei: glória a Deus. Olha que maravilha. Não é? Tá com vergonha? Um pouquinho? Deus já conhece a Cecília. O salmista diz que de forma inexplicável Ele já nos conhecia. E é assim, irmão,
Deus já conhece cada um de nós. Quando você estava na barriga da sua mãe, Deus já conhecia você. Obrigado, Aninha. Glória a Deus. Então o Senhor nos conhece, sabe exatamente quem nós somos, sabe exatamente o que nós pensamos, sabe nosso endereço. Deus sabe aonde você mora. Deus sabe do que você gosta. Deus sabe dos seus desafios. Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe das suas lutas. Nada está oculto ao olhar de Deus. Mas mesmo assim, falho e pecador, Ele nos chama. Ele nos chama porque Ele sabe que um galho que não está ligado na videira, ele seca e morre. Ele nos chama porque sem Deus nós não podemos produzir nada de bom na nossa vida. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu te conheço. Aleluia. Eu te conheço. Eu te observava quando você estava sendo formado. Deus conhece as suas mais profundas lutas que você trava dentro da sua alma. Ele conhece. Deus conhece quando você chora e derrama uma lágrima. Ele sabe o que aquela lágrima está dizendo, porque muitas vezes não temos palavras, temos apenas lágrimas. Mas Deus conhece a sua lágrima. Deus conhece o seu sofrimento. E veja, meus queridos irmãos e irmãs, que é um convite de Deus para nós. Jesus um dia chega e diz: olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Há um convite de Jesus para todos nós, porque todos nós nos cansamos, todos nós passamos por dias difíceis demais, e a palavra sobrecarregado é carregando peso que não precisaria carregar. E Jesus diz para nós nessa noite: eu te conheço, vinde a mim, se aproxime de mim, lance sobre mim o seu fardo. Precisamos aprender a descansar nesse Deus que nós cantamos, nesse Deus que nós ouvimos. Por isso Ele está dizendo: Jeremias, eu te chamei, eu estou te chamando, mas fique tranquilo, eu te conheço. Aleluia. Descanse o seu coração em Deus. Talvez o que eu vou dizer aqui nessa noite vai ser uma surpresa para muitas pessoas, mas eu quero dizer para você que Deus tem muitos pensamentos ao seu respeito. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus tem muitos pensamentos ao seu respeito. Abra comigo o Salmo 139. E eu quero ler com você esse texto. Salmo 139. Olha o que diz a palavra de Deus. No verso 17: como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus.
É impossível enumerá-los. É impossível contar, irmãos, os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. É impossível alguém contar cada um deles, porque são numerosos. Por quê? Porque Deus nos conhece, porque Deus te conhece, e Ele tem pensamentos ao seu respeito. E isso, irmãos, precisa curar o nosso coração. E isso, irmã, precisa curar a nossa alma. Porque alguém que criou tudo, que tem o controle de tudo, primeiro me conhece. E agora a palavra diz que Ele tem pensamentos ao meu respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de restauração, de reconciliação. Então eu não posso sair de um lugar como esse da mesma maneira que eu entrei, porque tem alguém que tem pensamentos ao meu respeito. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para nos aproximarmos dEle. Mas veja, Deus tem um plano, tem um propósito para cada um de nós. Saber o que Deus tem para a minha vida, isso muda tudo. Quando eu sei o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, isso muda tudo à minha volta. Agora eu não dependo mais da opinião das pessoas. Eu dependo sim do que Deus tem para mim, do que Deus quer de mim. Saber que eu não estou aqui por um acaso. Saber que eu não existo por existir, mas que é alguém poderoso, grandioso, Senhor dos senhores, que tem pensamento ao meu respeito. Isso muda tudo na nossa vida. Veja comigo, queridos irmãos e irmãs, quando Deus chama Jeremias, Ele diz para ele: olha, eu tenho um propósito para você. Você será um profeta para essa nação. Porque é assim, irmãos, Deus nos chama, aleluia, Deus nos conhece, porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Propósito não é aquilo que a gente faz, mas propósito é obedecer a voz de Deus, obedecer o que Deus diz. Quando eu obedeço, eu entro no propósito. Amém? O que é propósito, pastor? É obedecer a voz de Deus. Quando eu obedeço a voz de Deus, eu entro no propósito daquilo que Deus tem para mim. Jeremias não passou a ser um profeta quando ele profetiza. Não. Jeremias é profeta porque Deus chamou ele para ser profeta. Agora ele apenas vai cumprir aquilo a que foi chamado. E é isso que Deus quer que nós possamos entender nessa noite, que esse chamado é para todos nós. Deus nos chamou porque Ele nos conhece, e Ele sabe, irmãos, o texto que foi lido, que Ele quer que todos nós produzimos frutos, e frutos que permanecem. Mas sem a presença dEle, sem o Espírito Santo, ninguém pode produzir bons frutos. Por isso nós precisamos estar ligados no Senhor, para cumprir esse propósito. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minuto e respondesse uma pergunta que eu quero fazer.
para você mesmo. Qual é o chamado de Deus? Ou qual o nome que Deus já chamou você para alguma coisa para fazer e você ainda não assumiu? Quais são as suas desculpas? Quais são as suas desculpas? O que Deus já chamou você, o que Deus já deixou bem claro para você, mas você ainda não assumiu. O que Deus já disse para você, que você ainda não assumiu. Chegou a hora de nós despertarmos a esse chamado, a esse propósito. Porque o texto que nós lemos, Deus deixa bem claro para todos nós, meus irmãos e irmãs, que Deus espera que a gente dê frutos e frutos que permaneçam. O que é um fruto que permanece? Primeira coisa que nós precisamos pensar, que o fruto ele nasce através de alguma coisa, de uma árvore. Ele começa ali, aí ali produz. E da onde nasce o fruto na nossa vida? Da onde vem? Não somos nós que geramos. Por isso que em Gálatas diz que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, paciência. Por quê? Porque ele nasce de dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. E qual é o fruto que permanece? É quando eu vou semeando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, plantando essa semente do Evangelho. Aí esse Evangelho vai crescendo e permanecendo no coração das pessoas. Deus nos chamou a um propósito muito maior do que vivermos apenas em lugares, ambientes como esse. Deus nos chamou para sermos pequenos Cristo aonde nós estamos. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos permanecer ligados a Ele e depender somente dEle, porque é Ele que vai nos sustentar na nossa caminhada. Se coloque de pé em nome de Jesus.